vítima num caixa eletrônico. Ele pensa num sequestro relâmpago. Pensa na fome que passa os irmãos. Foi na bocada e pegou emprestado um 38. Seu estado... Ainda tremendo e um pouco desorientado, esse jovem que prefere não mostrar o rosto estava saindo do trabalho nesse shopping que fica na região norte de Belo Horizonte quando foi rendido por 2 homens armados. Mas o que parecia ser um roubo se tornou em sequestro relâmpago. Fui fazer uma rotatória ali e chegou ali 2 caras me abordaram perto do ponto de ônibus ali. Um rapaz magro, alto, outro mais um gordinho. E me apontaram um revólver, mandaram eu ir pro lado do banco, mandaram abaixar a cabeça, deram uma volta comigo de uns 5 minutos, colocaram um pano na minha cabeça, mandou eu ir pro porta-malas do carro. Depois eles deram mais alguma volta, embarcou, se eu não me engano, mais 2 pelo barulho da porta, né? E passou mais um tempo, eles deram mais uma volta e começaram a trocar tiro. Aí foi uma sucessão de tiros. Você dentro do porta-malas, ouvindo ali esses disparos de arma de fogo, o que passou na sua cabeça quando você percebeu que estava acontecendo uma troca de tiros? Sinceramente, eu achei que eu ia morrer ali, porque meu medo era do outro pessoal revidar. Eu tô dentro do porta-malas ali, se uma bala cair ali vaza, então vai acabar de me atingindo ali. Passou um medo ali na minha cabeça. Assim que foi libertado, o jovem foi obrigado a sair correndo sem olhar para trás. Após caminhar bastante em uma estrada escura, ele encontrou uma casa. Lá, pediu por ajuda e com o telefone emprestado, ligou para a polícia militar. Rodaram comigo mais uns 10 minutos, mandaram eu descer do carro. Na hora que eu vi que só tinha mato assim, ali, também eu pensei que eles me matariam, queima de arquivo, pensei que fosse algo do tipo. Aí me mandaram eu caminhar, mandaram eu correr. Eu corri mais ou menos uns 5 minutos. Aí de longe eu vi eles partindo com o carro. Na realidade eles me deixaram no meio do nada. Sem telefone, levaram tudo meu, meus documentos, levaram tudo. Aí eu caminhei mais ou menos 10 a 15 minutos. Aí eu achei um lugar ali, um asilo. Aí um rapaz ali me atendeu, me emprestou o telefone, me ajudou ali, eu acionei a polícia. E esse homem que você viu na primeira parte da reportagem alegava ser testemunha de um crime. E a polícia seguiu as indicações possíveis para saber que crime era esse. O homicídio e a tentativa de homicídio foram totalmente confirmadas. No local, um corpo no chão e um homem para ser resgatado. A polícia afirma que identificou os suspeitos, mas ainda ninguém foi preso. Vamos ver. Sinceramente, eu achei que eu ia morrer ali, porque meu medo era do outro pessoal revidar. Eu tô dentro do porta-malas ali, se uma bala cair ali vaza, então vai acabar de me atingindo ali. Passou um medo ali na minha cabeça. Todo o relato da vítima à polícia sobre a troca de tiros foi verificada minutos depois. O local onde os criminosos teriam ido com o carro é nesta rua do bairro Jardim Felicidade. Dentro deste pequeno bar estava o corpo de um rapaz de 20 anos, alvo dos traficantes rivais. Charles Ferreira Gomes levou 10 tiros dos mais de 15 que foram disparados. O jovem era conhecido no meio policial, mas antes de morrer, deixou uma mensagem no muro da casa onde vivia com a mãe. Vivos, somos traídos. Presos, somos esquecidos. E morto, deixamos saudades. Mal sabia ele que esta seria sua última noite. Um comparsa que estava no bar foi levado para esse hospital. Silênio Ribeiro Carvalho, de 32 anos, foi baleado nas pernas e não corre risco de morrer. Já a polícia espera que, com as características passadas pela vítima do carro, eles possam localizar e prender esses criminosos. Um trabalho em conjunto, né, juntamente com a Polícia Civil aí, já foram identificados os possíveis autores. E possivelmente será tomada todas as providências aí contra eles.